na nossa vida, no nosso ministério, não somente eu, né? O Joãozinho, a Lari, o Caio, vários irmãos, o Rafa também, o Claudinei, né, que é fotógrafo também. Tem uma turma da igreja que às vezes às terças-feiras de 15 em 15 dias, nós vamos lá para Campo Mourão, no seminário onde ele é diretor, onde ele é professor, e ali nós temos aulas extraordinárias, 3 horas de aula com o Irã, e temos sido muito abençoados, cara. Eu quero te honrar aqui na frente da igreja, dizer que você tem sido uma bênção na nossa vida, mas também para toda essa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, amém? Estenda suas mãos, vamos estar orando pelo mestre Irã, professor querido. Pai, no nome de Jesus, nós oramos em favor do teu servo, use ele poderosamente aqui na casa do Senhor. Pai, ele já tem sido um instrumento de graça, da multiforme sabedoria de Deus, da graça e a Deus da capacitação, do dom de mestre diante do Senhor. Continua usando ele na formação de novos obreiros, no levantamento de outros pastores, no reciclar de homens e mulheres de Deus que servem na tua obra. Ó Deus, que coisa linda aquele trabalho, ó Deus, aquela casa de órfãos também, de crianças ali em Campo Mourão, todo aquele trabalho social, todo aquele trabalho em prol da eclésia, da tua igreja. Pai, nós estamos aqui louvando e agradecendo pela vida do teu servo. Abençoa ele, a sua esposa, seus filhos e netos, ó Deus, guarda essa família pastoral e abençoa eles em todas as coisas, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Quem recebe diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está em casa, deixa eu só botar o microfone aqui para ti. Tu que sabe. Esse aqui é melhor para a gravação. Tá. O pastor Giovanni, ele só me dá osso, ele nunca me dá filé. Ele fala assim: vai lá na minha igreja e tal. Pode ser aqui, ó. Vai lá na minha igreja e tal. Eu sempre penso que vai ser uma coisa tranquila, fácil, uma coisa que a gente domina. Aí ele vem com cada tema para trabalhar. Que olha, você é meu amigo, viu? Tem que extrair tudo. Aí, a última vez, mês passado, ele pediu para trabalhar céu e inferno. Vocês estavam aqui aquele final de semana, né? E agora ele pede para mim trabalhar anjos e demônios. Só coisa boa, né? Só filé. Muito bem, mas é importante trabalhar esses temas, principalmente esse assunto, anjos e demônios, porque tem muita crendice evangélica no meio disso. E tem muita dúvida também sobre esse assunto, sobre esse aspecto, né? E com algum estudo sobre isso, né? Já tinha estudado algumas vezes sobre esse assunto, né? E o pastor Giovanni também me desafia a trabalhar um tema que a gente quase nunca trabalha por aí afora. Anjos e demônios, você quase não escuta um pastor: hoje eu quero falar sobre anjos e demônios. Metade da igreja vai embora. Então, igual aquela história eu escutei um testemunho, que num domingo de carnaval, um sujeito estava vestido de diabo, com roupa, chifre, tridente, mas era carnaval. E aí ele estava indo para um desfile de carnaval, ele vestido do diabo, com chifre, roupa vermelha, tridente na mão, rabo e tal. E o carro deu defeito bem na porta de uma igreja. Aí ele falou assim: aquele povo ali, a igreja, eles vão me ajudar. E aí ele foi entrando na igreja, a primeira coisa, o diácono caiu fora. E ele foi entrando na igreja, e vestido de diabo, e um irmão falou assim: irmãos, o diabo está na nossa igreja hoje. E muita gente saiu correndo, e outros já foram expulsar, e outros já, né? Então tem muita crendice entre nós, principalmente sobre os Lúcifer, né? Então o que nós vamos trabalhar? Hoje de manhã nós vamos trabalhar anjos e demônios. Quem são os anjos e quem são os demônios? E à noite vamos trabalhar Lúcifer,
né? Quem ele foi, quem ele é hoje, com a sua origem, com a perspectiva que a Bíblia trata sobre Lúcifer. Por que ele se chama Lúcifer? Por que ele se chama diabo, Satanás? E qual é a função dele? Onde que ele, de fato, ele está no inferno? Tem muita gente que fala que está, e não está. E nós vamos trabalhar a questão do Lúcifer hoje à noite, ok? Nós vamos trabalhar isso. Mas agora cedo, nós vamos trabalhar anjos e demônios. Quem são os anjos, quem são os demônios, de onde que eles vêm, a origem deles. E daí eu quero apresentar essa aula para vocês, meus irmãos. E depois da aula, eu vou abrir para perguntas. Façam perguntas do que você vai ouvir hoje, ok? Ok? Como eu venho aqui, eu sempre faço isso. Eu apresento a aula, aí se alguém tem alguma pergunta, então você faz a pergunta dentro do que você ouviu, ok? Então, o pastor já orou e acredito que Deus já ouviu a oração. Eu gostaria de começar com um versículo em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando a gente para falar sobre os anjos, nós entendemos que anjos são aquelas obras de arte da época renascentista, aquele vestido de branco, com cabelo loiro, olhos azuis, espada, ou conforme for o artista, são aqueles seres, aqueles anjinhos pequenininhos, meio gordinhos, também com um cabelinho enroladinho, dourado, tal. Essa é a percepção que os artistas tiveram sobre os anjos. E o interessante é que essas imagens de anjos, eles ficam implantados no subconsciente coletivo, de maneira que quando você fala assim, pensa num anjo, você vai exatamente na figura que os artistas criaram. Tem anjo que não tem asa, tem anjo que tem asa, tem anjo que tem 6 asas. Não é uma figura uniforme. Anjo não é uma figura uniforme. Tá? Outra questão importante falar sobre o anjo, porque quando a gente fala de anjo, a primeira coisa também que vem na nossa mente é o ser. Um ser alado. E o anjo não é um ser alado. A palavra anjo, do grego angelos, significa mensageiro. Então, anjo não é o ser, anjo é o que ele faz, anjo é a função dele. O Santo Agostinho, no século IV, ele dizia que anjo é o nome do seu ofício, não de sua natureza. Então, quando você fala anjo, a mente da gente é no ser, e na verdade não é. Tá? A palavra evangelho, que significa boas notícias, ou pregar boas notícias, também tem uma derivação do grego de anjo, porque evangelho é evangelion. Então, evangelion é também uma derivação de angelos. Então, angelos, que é traduzido para anjo, é uma função. Então, anjo significa mensageiro. Se eu estivesse falando aqui no grego koiné e falasse angelos, então todos vocês iriam entender que eu estou falando de uma função e não de um ser, não de um ser como a natureza. Porque na verdade, de acordo com a própria escritura, quem são os anjos? Anjos são espíritos. Você já parou para pensar que anjo é um espírito? Não. Você pensa que anjo é um ser, né? Muito bem, falando sobre os anjos, Deus criou os anjos. Os anjos nem sempre existiram. Os anjos são seres criados como nós somos criados. A Bíblia diz em Neemias 9:6: Tu és o Senhor, só tu. Tu fizeste o céu, os céus dos céus, com todo o seu exército, e o exército do céu te adora.
Paulo escreveu em Colossenses, que eu acabei de ler, que Deus criou também todas as coisas, visíveis e invisíveis. E interessante que a ala dos estudiosos das Escrituras vão dizer que Deus criou os anjos no primeiro dia. Agora, tem um detalhe. Quando você lê a Bíblia e abre a Bíblia em Gênesis 1:1, o que está escrito lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí tem muitas coisas interessantes. Muitas coisas interessantes. Por exemplo, a primeira menção de Deus está em Gênesis 1. Porque antes de Gênesis 1, a Trindade não se chamava Deus. A Trindade era só a Trindade. Por que a Trindade se chamou Deus? E ali a palavra Deus é a primeira vez. Deus começa a existir como Deus em Gênesis 1, não como ser ele é eterno. Mas por quê? Que quando Deus cria, quando a Trindade cria, agora a criação vai se relacionar com a gente, que é a Trindade, como Deus. Então Deus é alvo de adoração. Agora, a Trindade é Deus. Então, a Trindade sempre existiu. Quando a Trindade criou, agora a Trindade passa a se chamar Deus, porque a criação vai se relacionar com o seu Criador, e o seu Criador é Deus. Entenderam? Entenderam isso aí? São coisas interessantes. Por exemplo, nós cantamos aqui agora que Deus é santo, santo, santo. Quando é que Deus começou a se chamar santo? Quando houve o pecado. Quando houve o pecado. Porque a palavra santo, no grego hagios, tem 3 definições: outro, separado e diferente. Isto é a palavra santo, hagios no grego. Outro, separado e diferente. E as 3 características de Deus. E essas 3 características foi exatamente quando o pecado entrou no mundo, na criação do homem. Então são coisas interessantes que nem sempre a gente para estudar. E claro, essa é a questão da teologia. Estou aqui, até uma aula de teologia aqui. Mas é para a gente aprender. Por quê? Porque a gente viver a vida cristã sem conceito é loucura. E aí a gente fica ouvindo um monte de bobagens por aí e você aceita como verdade. E não é. Então é a mesma questão dos anjos. Então, anjos foram criados então ali no primeiro dia. Até mesmo, meus irmãos, anjos foram criados. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí. Então, vamos fazer uma diferenciação. Eu afirmei que anjos são criaturas como nós somos. São. Só que é o seguinte, a diferença que tem entre os anjos e nós é uma coisa interessante. Anjos são seres espirituais sem corpos. Nós somos seres com corpos e com espírito. E nós temos essa diferença entre os anjos. Aliás, o ser humano é um ser criado diferente de toda a criação. Os anjos são seres com corpos, são seres espirituais sem corpos físicos. O homem é um ser criado com corpo físico e com a questão e também com a vida espiritual, a parte espiritual. E os animais são seres com corpos sem espíritos. Então você observa como que nós somos uma perfeição dentro de toda essa criação que Deus nos deu. Então nós somos diferentes dos anjos, mas somos criaturas tal qual eles são também. Agora veja, em Hebreus capítulo 1 vai dizer assim, e a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos no escabelo de teus pés? Não são porventura eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos. Quando Jesus aparece para os discípulos ressuscitados, ele disse que os espíritos não têm corpos. Ok? As pessoas pensam que anjos são
homens e mulheres. Não tem sexo. Anjo não tem sexo. Anjo é espírito. Qual é a forma deles? Depende. Para os homens, eles se apresentaram. Alguém perguntou assim: tem anja? Não, anjo não tem sexo. Anjo é espírito. Agora, como é que eles são? Aí, a forma como eles se aparecem para os seres humanos é diferente. Eles se materializam para nós, para uma identificação, mas a forma deles só saberemos na eternidade, como eles são de fato. Ok? Então, se você vai tendo pergunta, você vai guardando aí, na sua mente aí, ou no papelzinho. Eu estou vendo que algumas pessoas estão escrevendo, isso é muito importante, né? Então, geralmente os anjos não são vistos por seres humanos, a não ser que Deus revele. Isso está escrito em Números 22, 31, 2 Reis 6, 17 e Lucas 2, 3. Então, quando os anjos se apareceram para as pessoas na Bíblia, foi porque Deus assim o quis. Se não fosse por isso, nós não os veríamos. Por exemplo, os anjos estão aqui. Nós não podemos vê-los, mas quando nós cantamos, os anjos cantam com a gente. Sabe quando você está naquele culto, que você sente assim uma presença de Deus tão grande? Tem culto que é assim, não é? E o culto é sempre o mesmo. Quem não é o mesmo é a gente. Nunca esqueçam isso. O culto é sempre o mesmo. Quem não é o mesmo é você. E eu estou preocupado com uma coisa, não flui. Amanhã, segunda-feira, tem que pagar a fatura do cartão de crédito. Não flui às vezes. Né? Mas quando flui, a gente fala assim: que culto gostoso. Sabe por quê? Porque os anjos cantaram com a gente e você sentiu a presença deles. A gente canta aqui, eles estão aqui. Eles estão lá fora. Eles estão cercados onde está a igreja do Senhor Jesus. Quando a gente canta, eles cantam com a gente. Porque se tem uma coisa que os anjos amam fazer, é cantar para Deus. Hoje à noite, quando falar do Lúcifer, eu vou falar um pouquinho sobre os anjos também, ok? Então, os anjos estão aqui. Nós somos seres criados e quando nós cantamos, eles cantam com a gente. Outra questão interessante sobre os anjos é que os anjos expressam emoções. Eles expressam alegria e expressam saudade. A Bíblia diz em Jó, e é tão interessante, que quando Deus criava o mundo, preste atenção, quando Deus criava o mundo, os anjos cantavam. Então, os anjos existiam antes da fundação do mundo. Ou seja, o universo foi criado debaixo de música. Por isso que às vezes a gente gosta de fazer coisas escutando música. Porque isso está na nossa história, né? na nossa criação. Então, Jó 38 vai dizer que os anjos cantavam de alegria. Quando Jesus nasceu, uma multidão de anjos estavam quê? Alegres porque o Cristo nasceu. Então, os anjos, eles expressam essa alegria. Também os anjos, eles realizam os planos de Deus na terra. Frequentemente traz a mensagem de Deus às pessoas. Lucas capítulo 1, quando ele vai falar com Maria. Atos 8, 26. Atos 10, 3 a 8. Eles executam alguns dos julgamentos de Deus, trazendo praga sobre Israel. 2 Samuel 24. Eles feriram os líderes dos exércitos assírios. 2 Crônicas 32, 21. Mataram o rei Herodes porque ele não deu glória a Deus. Atos 12, 23. Ou derramar as taças de ira sobre a terra. Apocalipse 16, 1. Então os anjos executam a vontade de Deus. Eles fazem o que Deus ordena. Anjo salva e anjo mata. É o testemunho das Escrituras. Quando Jesus retornar, os anjos virão com ele como um grande exército.
Mateus 16, 27, Lucas 9, 26, 2 Tessalonicenses 1, 7. Os anjos patrulham a terra como representantes de Deus. Zacarias capítulo 1, verso 10 a 11. Eles patrulham a terra. Gente, é que a gente não pensa nisso. É que isso não vem na mente da gente. Mas os anjos têm trabalho incessante no mundo. Porque tem a presença do mal no mundo. Os anjos estão em trabalho incessante. Quando a gente observa catástrofes naturais, pessoas que muitas vezes são salvas milagrosamente, é trabalho dos anjos. Quando nós ouvimos notícias no mundo, por exemplo, você pode observar, quando tem catástrofe, por que nem todo mundo morre? Você já parou para pensar nisso? Quando tem guerra, seja civis ou seja de um âmbito maior, por que nem todo mundo morre? Porque os anjos trabalham incessantemente para que os seres humanos não se autodestruam. E eles patrulham a terra como representantes de Deus. Eles guerreiam contra as forças demoníacas. Daniel 10, 13 e Apocalipse 12, 7 a 8. Eles lutam contra os demônios e contra os anjos maus que caíram. João registra que um anjo agarrou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás. E quando Cristo voltar, um arcanjo proclamará a sua vinda. Então olha que interessante, os anjos glorificam a Deus diretamente. O salmista vai dizer assim no Salmo 103, 20: os anjos glorificam a Deus por quem Ele é, por sua excelência. Bendito seja o Senhor, ó anjos, seus poderosos, que cumprem a sua palavra, dando ouvido à voz da sua palavra. Interessante, quando em Apocalipse, João se dobra para o anjo, o que o anjo diz para João? Não posso receber a sua adoração, porque eu também sou conservo teu. Os anjos sabem o que é adoração a Deus. Preste atenção, gente. Os anjos sabem o que é adoração a Deus. Eles ministram diante de Deus. Eles executam as ordens de Deus. Quando o João se dobra diante do anjo, o anjo ficou tão constrangido. Ele ficou tão constrangido que ele disse: pelo amor de Deus, se levanta, porque você não sabe quem é Deus. O que o anjo fala para João é uma frase de uma pessoa extremamente constrangida: por favor, se levante, porque você não sabe quem é Deus para ser adorado. A Bíblia diz no Salmo 91 que os anjos têm a responsabilidade de proteger os nossos caminhos. Deus enviou um anjo para proteger Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Interessante esse texto de Daniel 6, 22, que o anjo fechou a boca dos leões para que nenhum deles fizesse mal a Daniel. Você está viajando e você não sabe que os anjos estão contigo. Você está indo para o seu trabalho, tem demônio que está querendo destruir a sua vida, os anjos estão lá. É que nós não temos noção da eternidade, nós somos muito materialistas. A gente muitas vezes olha as coisas da vida como coisas normais e não são. Se Deus levantasse o véu da espiritualidade para nós, você ia perceber quantos demônios estão nessa cidade. Mas também iria perceber quantos anjos estão protegendo essa cidade. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Agora, lógico, né, não podemos cair naquela gozação que um certo pastor fez uma vez, dizendo que se as coisas estão muito erradas na sua vida, você precisa trocar de anjo. Vocês lembram dessa passagem? Se as coisas estão muito ruins para você, as coisas estão dando muito ruins, seu anjo está fraco.
você tem que trocar de anjo. Isso tem uns 10, 15 anos atrás. Então, e tem gente que acredita nisso. E tem gente que vai atrás disso. Então, os anjos estão para fechar a boca de leões. Eu li um livro uma vez, que uma moça, ela na faculdade, um colega dela disse assim: eu pratico viagem astral. Sabe o que é a viagem astral, né? Os esotéricos têm essa prática. Eles entram em profunda meditação, o espírito sai do corpo e ele fica flutuando por aí afora. E aí o rapaz falou assim, não, e a moça fez uma brincadeira com ele, disse: que nada, isso não existe. Não existe, você deixa lá um papel, uma caneta, que eu vou deixar um recado para você. Aí ela falou: tá bom, hoje à noite eu vou te visitar enquanto você estiver dormindo. Ela falou: então tá bom. Aí naquela noite ela dormiu, não viu nada. Quando foi no outro dia, à noite na faculdade, ela falou assim: tá vendo aí, isso não existe. Você falou que ia me visitar e não foi. Ele disse: eu fui. Por que você não me falou que você era cristã? Porque tinha um anjo na porta da tua casa e disse: aqui você não entra. Os anjos estão ao redor da nossa casa. E Hebreus diz que eles estão para trabalhar para aqueles que vão herdar a salvação. Os anjos estão conosco. A gente vai dormir, eles estão lá com a gente. A gente não sabe de quanta coisa eles nos livram. Quando a Bíblia fala assim: o Senhor livrou usando os anjos. Deus não faz mágica. Deus livra usando os anjos. Nós não temos noção de quantos perigos de morte os anjos nos livram durante o dia. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra. 2 Reis 6:17, Eliseu orou para que seu servo visse os anjos, o exército de anjos que cercavam a cidade. Deus abriu seus olhos e ele percebeu que havia esquecido esses poderosos seres invisíveis. Os anjos são chamados de poderosos, que cumprem a sua palavra, Salmo 103:20. São chamados de poderes, Efésios 1:21. Domínio e autoridades, Colossenses 1:16. São maiores em força e poder que os seres humanos, 2 Pedro 2:11. E os anjos usam o seu poder para lutar contra as forças demoníacas de Satanás. Daniel 10:13. Quando a igreja vai estar fazendo, por exemplo, esta igreja está crescendo, amém? Essa igreja está crescendo porque essa igreja está trabalhando. Igreja não trabalha só pregando o evangelho, a igreja trabalha também orando pela própria igreja. E vocês estão fazendo isso. E quem está ajudando vocês nessa tarefa são os anjos. Vocês não sabem que tipo de pessoas vocês vão encontrar numa visita. Tem demônios em muitas casas. Por isso, pastor Giovanni, a importância de orar, não para o anjo, mas orar para o Senhor. Porque nós vamos visitar casas que são lares de demônios. E às vezes a gente vai na boa fé, fala assim: eu vou visitar aquela família. E aquela família está debaixo de maldição. Mas é que a gente não lembra disso. A gente esqueceu disso. Eu lembro que quando eu fui convertido a Cristo, há quase 40 anos atrás, a gente tratava muito sério as questões espirituais. Hoje não. Hoje parece que os cristãos vivem muito no... Não, os anjos estão aí para nos abençoar com a sua proteção, né? Durante a nossa vida terrena, nós somos inferiores aos anjos. Eles são maiores do que nós em força e em poder. Mas quando Cristo voltar, nós seremos mais elevados do que eles. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:3 que nós vamos julgá-los.
Quem? Que anjos que nós vamos julgar? Daqui a pouquinho eu falo. Os anjos aparentemente têm hierarquia. Eu digo aparentemente porque nós não temos uma certeza bíblica. Os anjos na Bíblia parecem ter uma posição e uma ordem. Judas 9, Miguel é chamado de arcanjo, título que indica governo ou autoridade sobre outros anjos. Ele também é chamado de um dos príncipes chefes, Daniel 10, 13. Parece que é Miguel que lidera o exército de anjos para acabar com a rebelião de Lúcifer, que na verdade a gente nem sabe que nome que ele tem, porque Lúcifer é um apelido. Aliás, diabo também não é nome, Satanás também não é nome, são adjetivos. O nome que ele tinha, a gente não tem nem noção de que nome ele tinha, né? Paulo também diz que o Senhor vai voltar no céu com a chamada do arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,6, né? Então, por que a gente fala que os anjos têm hierarquia? Porque quem disse isso foi um homem chamado Dionísio, o Areopagita, cerca de 500 depois de Cristo. Ele pensava que tinha hierarquia entre os anjos, não é? E a angelologia católica agrupou o anjo em 3 grupos. Então, essa questão que a gente tem de que anjo tem hierarquia é uma herança católica. Aliás, dentro da teologia romana, os anjos são adorados, acende vela para o anjo, faz oração para anjo, é aquela coisa toda. Mas isso é herança de Dionísio, cerca de 500 anos depois de Cristo, né? Tá certo? Então, para terminar sobre os anjos, a ordem mais elevada dos anjos está mais próxima de Deus, tá? E a ordem mais baixa está próxima da humanidade. Os anjos estão para servir aqueles que vão herdar a salvação, e eles estão aí em todo momento, em todo lugar com a gente. Eu sempre brinco, quando você estiver viajando numa estrada, você não pode passar de 140 km por hora, porque os anjos só conseguem voar 120 km. Brincadeira, né? E outra coisa, se você ver um anjo e tiver medo, não tenha medo disso não, porque é isso aí mesmo. É a santidade de Deus, é a espiritualidade do anjo. Daniel desmaiou, João perdeu as forças quando viu o anjo. Então é isso aí mesmo, tá? E os anjos caídos? Eu gostaria de falar dos anjos caídos nessa hora. Dos anjos bons, está aí, não sabemos quantos eles são milhões e milhões e milhares de milhares, nós não temos noção, mas eles são bilhões de anjos, tá? De acordo com diferentes crenças, os anjos caídos são seres, e isso é interessante, que no início de tudo habitavam no céu, glorificavam a Deus, experimentaram o amor de Deus, experimentaram o governo de Deus, até que um dia eles preferiram ouvir um anjo especial, um anjo que era o mais influente e que assistia diante de Deus. E esse anjo, ele conseguiu a lealdade da terça parte, de acordo com o Apocalipse. E esses anjos que se rebelaram, agora, olha que interessante, vou falar isso hoje à noite, mas só você parar para pensar, como é que pode ter rebelião no céu? Como é que pode ter maldade no céu? Aconteceu alguma coisa. Então veja, a punição desses anjos foram ser lançados
fora do seu domicílio. Agora, os anjos que se rebelaram junto com Satanás, os anjos se tornaram anjos caídos. Continuam anjos, mas são seres caídos. Anjos que eram seres celestiais, que viveram do lado de Deus, que realizaram tarefas específicas do reino de Deus, mas por ouvir a voz de Lúcifer, caíram. Agora olha aqui, meus irmãos, os anjos caídos têm uma estrutura morfológica diferente de nós. Eles não possuem órgãos reprodutores. Então preste atenção. O povo brasileiro gosta muito disso porque nós somos latinos. O latino é apaixonado por coisas de ação e etc, etc. O pastor Giovanni com certeza deve saber que os nefilins de Gênesis 6 é interpretado como os anjos que caíram, que tiveram relações sexuais com as mulheres, e aí nasceram os gigantes na terra. Isso é crendice. Vocês já ouviram isso dos nefilins? Nefilins é uma raça caída, não de anjos, mas do próprio ser humano. Porque anjos não têm órgão reprodutor, eles não têm corpos. Eu fico pensando como que uma pessoa faz uma interpretação de um texto desconsiderando a natureza do ser. Não é possível isso. Existe na mitologia os únicos seres espirituais que tinham relações sexuais com seres humanos. Não sei se vocês já ouviram falar, ou o pastor Giovanni, que é muito lido, eu não sei se ele já ouviu falar, mas isso é na mitologia, que existem dois tipos de demônios que têm relação sexual com seres humanos. Eu estou falando da mitologia babilônica, não é nem grega, é mitologia babilônica, que são demônias femininas, que são chamadas de súcubos. Quem já ouviu falar do súcubus? O súcubus, e súcubus significa aquele que está por cima, ou seja, na relação sexual, é a demônia feminina que tem relação sexual com o homem, então ela fica por cima, súcubus. E é por isso, por causa dessa lenda babilônica, que o catolicismo medieval não permitiam que nas relações sexuais entre marido e mulher, a mulher tivesse na posição de estar em cima do homem, porque isso era a prática dos súcubus. E os demônios masculinos que tinham relações sexuais eram os íncubos, que é o que está por debaixo. Então, olha que coisa interessante, a única referência que tem de seres espirituais que tinham relações sexuais é de seres demoníacos, e que também não é uma certeza, é uma mitologia babilônica. Mas é a única referência que você pode ter na história de algum ser espiritual que teve relação sexual com seres humanos. Então, os nefilins não têm nenhuma relação com os anjos que caíram. Porque os anjos que caíram são espíritos. Tá? Olha que interessante sobre os anjos que caíram, né? Eu quero... tem um anjo atrás de mim aqui, né? Eu gostaria muito de trazer a verdade, desmonta mentira e fato e crendice, ok? Anjos caídos não têm nenhuma relação com demônios. Anjos caídos é um tipo de ser, demônio é outro tipo de ser.
Eu já li muito, vocês também devem ter lido. Porque quando os anjos caíram, os que se rebelaram com Satanás, se transformaram em demônios. Quem já ouviu falar isso aí? Não tem nenhuma relação. Eu vou chegar lá. Então, os anjos que caíram, embora tenham sido expulsos do grupo dos anjos celestiais, eles não mudaram a sua forma. Vamos ver o que a Bíblia fala. Em 2 Pedro 2,4 diz: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas encerrou-os em cavernas escuras, lançando-os no inferno. 2 Pedro 2,4. Judas 1,6. E a anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, seu estado de santidade, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O que esses dois autores estão falando dos anjos que caíram? Primeira coisa que eles estão falando, que tem anjos que são tão cruéis, que Deus prendeu-os. Aí você fala, puxa vida, mas esse mundo é tão cruel e tal. Gente, os piores anjos que caíram, os anjos mais maus, Deus prendeu em algemas. E veja, quando Pedro diz, Deus não poupou os anjos que pecaram, ele não está dizendo que os anjos que pecaram se transformaram em demônios. É lógico. Judas também fala a mesma coisa. E há anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, o seu estado de santidade, mas abandonaram o seu próprio meio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E o juízo do grande dia vai ser quando Deus, um anjo, vai dar a chave do abismo para um outro anjo maligno chamado Abaddon, e Apolion em grego, onde ele vai soltar esses anjos maus. Esses estão presos. Essa semana eu estava conversando com alguém, e eu falei assim para a pessoa, a pessoa falou assim, não, esse mundo está tão mal. Eu falei, não, ele não está tão mal não. Eu falei, como não está? Eu falei, não está não, tem umas coisas ruins, mas não está muito mal não. Eu falei, mas como não está muito mal? Eu falei assim, olha, mal mesmo foi quando Deus terminou o mundo em água, aquilo era mal mesmo, porque era tanta maldade que nem Deus quis que continuasse a humanidade. Então se Deus não destruiu a gente ainda é porque nós não estamos tão mal não, e é verdade. Os anjos piores, os que caíram, Deus guardou eles para eles não destruírem a gente. Só ficou os anjos mais fraquinhos, tá? Claro que eu estou com ironia, né? Os anjos maus mais bonzinhos estão soltos. Não sei se pode existir anjo mal bonzinho, mas se você comparar com esses que estão presos, esses são uns anjos maus bonzinhos. E olha que desgraça que não erra. Agora você imagina esses anjos maus, malignos, extremamente cruéis, soltos. Ok, então eu falei dos anjos como um todo, falei dos anjos que caíram porque eles concordaram com Lúcifer, e eu quero agora terminar o estudo falando dos demônios. Já são 40 minutos de estudo, pastor, tá? Então, geralmente a escola dominical é 40 minutos, 45, né? E depois tem as perguntas aí dos irmãos aí. Ok, gente? Se você tem dúvida, você faz a pergunta depois, ok? E os demônios? Olha, os demônios é uma grande incógnita. Eu quero ler um texto para vocês em Lucas 4, diz assim:
Que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste-nos para nos perder? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Nós não sabemos qual é a origem dos demônios. Nós podemos fazer deduções. E o que eu vou falar para vocês aqui é uma dedução. A Bíblia não diz quem são os demônios. Mas uma coisa a gente sabe: não são os anjos que caíram. Os anjos que caíram continuam anjos, só caídos, nunca se transformaram em demônio. Por quê? A palavra demônio, ela tem a sua origem na raiz grega daemon, e daemon no grego significa gênio, ser inteligente. Veja, olha que interessante. Do grego daimonia, quem dá esse nome, de acordo com a filosofia, é Platão. Platão, nosso famoso filósofo. Platão é que dá o nome a esses seres de daimonia, que é formado da palavra grega daó, que significa conhecedor, inteligente. E quando Platão dá esse nome, é Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, que vai entender que estes seres espirituais inteligentes, gênios, podem ajudar a humanidade. Aí a gente vai fazendo uma descoberta interessante quando a gente estuda mais profundamente. Por quê? Quando você estuda filosofia grega, principalmente, onde é a raiz da nossa filosofia ocidental, nós vamos encontrar com alguns mitos, e nós vamos encontrar com algumas coisas que a gente chama de mito, mas em algum momento tem alguma coisa da Bíblia também. Sabe aquele negócio? Isso aqui está meio cheirando Bíblia. Por quê? Porque os autores da Bíblia conviveram com aquela cultura. Eu vou falar coisas hoje à noite sobre Satanás que vocês nunca ouviram. Então venham. E vocês não vão ficar com medo não, viu? Porque eu vou trazer um estudo bem interessante sobre Lúcifer hoje. Então tem coisas que você estuda na filosofia, inclusive um grande teólogo chamado Strong, que você bebe dele, que eu sei. O Strong vai dizer que Platão é Moisés de fala grega. Ou seja, esses homens do passado, eles, crendo ou não, Deus os usou de alguma maneira para trazer alguma luz para a humanidade. Eu concordo com o Strong. Então, quando a gente estuda a filosofia grega, e principalmente na mitologia, a gente encontra que houveram 5 eras na história da civilização humana. Era de ouro, era de prata, era de bronze, era do ferro e a era dos heróis. Viu que foram diminuindo o nível? Eu quero falar da era de ouro. Na filosofia e na mitologia grega, a era de ouro, eu vou falar o que os filósofos falavam da era de ouro, aí você vai ver se não tem um cheiro da Bíblia. Você vai sentir um cheiro da Bíblia.
Na Era de Ouro, de acordo com os gregos, foi uma época em que o mundo só conheceu bondade. Uma época onde as pessoas morriam com centenas de anos. Uma época que havia uma primavera eterna. E quando a morte chegava para essas pessoas, a morte chegava de maneira branda. A comida era tão abundante nessa época de ouro, que o serviço da agricultura era supérfluo. Havia uma eterna felicidade. Até que Heféstion ensinou para estes homens o domínio do fogo. Quando chegou o domínio do fogo, Zeus se ira e pune estes homens. E quando eles morrem, porque eles eram da época de ouro, eles se transformam em espíritos inteligentes, que Platão vai chamar daimon. Eu não estou falando que isso é na Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando que quando você começa a estudar as culturas, você vai encontrando alguma coisa, tá? Então, vocês já ouviram falar que nas cidades gregas antigas tinham os oráculos? Quem já ouviu falar dos oráculos? Os oráculos eram pessoas que procuravam auxílio dos gênios, que Platão chamava de daimonia. Quem eram esses gênios? E esses gênios eram espíritos que foram punidos vindo da época de ouro. Muito bem. As culturas, gente, se você estudar as culturas antigas, você vai ver que tem cheiro da Bíblia. Você já ouviu falar do Enuma Elish, dos babilônicos? Enuma Elish. Enuma Elish conta a história da criação do homem. Marduk criou os homens para trabalhar para os deuses. A história do homem, de acordo com a cultura babilônica, foi escrita em 7 tabletes. Marduk criou o mundo e os homens em cada tablete. Opa, está sentindo o cheiro aí? No 6º tablete, Marduk descansou. E aí, vai dizer o Enuma Elish, que quando os homens trabalhavam para os deuses, eles trabalhavam fazendo muito barulho. Muito barulho. E Marduk ficou tão irado com os homens, que decidiu matar todo mundo num dilúvio. Você está sentindo um cheiro de alguma coisa aí? Se você ler o Enuma Elish, você vai falar assim, parece que foi Moisés que escreveu isso aqui. Ou os caras copiaram de Moisés. Mas fala assim, não, mas Moisés veio depois do Enuma Elish, é verdade. Só que antes da escrita, como é que as pessoas passavam as lições? Na tradição oral. Noé teve 3 filhos. Como que você acha que, o que eles contaram para os filhos deles? O que aconteceu com eles? Geração em geração. E quando chega uma geração que está afastada de Deus, eles mudam e dizem, muda os nomes, né? Aí você vai estudar a epopeia de Gilgamesh. É Gênesis inteiro. Por isso que a gente vê as culturas, parece que tem cheiro da Bíblia em todas as culturas. Muito bem. Existe uma
uma teoria muito interessante sobre os demônios? Eu estou dando informações para vocês, eu quero mais uma vez repetir, eu não estou dizendo que isso está na Bíblia, eu estou dizendo que isso está em culturas, e que em algumas culturas tem um resíduo de alguma coisa bíblica, é isso que eu estou falando. Existe eu vou passar uma informação para vocês, e não é uma afirmação, é uma informação, que haviam seres não humanos que viveu antes de Adão, naquele período, que eram seres feito ou criado no primeiro dia junto com os anjos, e estes seres que não eram humanos, o primeiro humano foi Adão, esses seres eram seres que cooptaram juntamente com Lúcifer na rebelião. Isso aí são informações, não é uma afirmação. E a punição desses seres foi perder o que ele tinha de corpo. Os anjos maus que caíram, ficaram nesse mundo, e os piores foram lançados para a prisão. E esses tipos de seres, eles perderam o que eles tinham de corpo físico. E não sabemos, isso é uma informação. Aí você vai escutando uma coisa aqui, vai escutando uma outra coisa ali, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. O apóstolo Paulo é formado em que cultura? Qual é a cultura do apóstolo Paulo? Filosofia? Grega. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10. Corinto era uma cidade que era mergulhada na cultura platônica. Olha o que Paulo vai dizer: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que Paulo está dizendo aqui? É a mesma palavra de Platão, daimonia. Ou seja, Paulo, quando conhece a cultura grega, ele identifica que esses gênios que são demônios, são espíritos que estão cooptados por Satanás a praticar maldade. Então, eu vou ler uma saraivada de versículos para vocês terem noção do que eu estou falando sobre demônios. Marcos 3:22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Não está falando de anjos maus, está falando de demônios. Lucas 8:33, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Mateus 12:43, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Mateus 8:16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Marcos 5:12 é o mesmo de Lucas 8. Marcos vai dizer: e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos. Em Lucas 8 vai dizer: tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo. Agora veja, não há nenhum registro bíblico que anjo mau entrou numa pessoa. Por quê?
Porque a estrutura espiritual do anjo não sente necessidade de um corpo físico. Por quê? Eles foram criados espíritos. Eles não sabem o que é ter o quê? Um corpo. Eles não têm necessidade de entrar em corpo físico. Por quê? Porque a essência deles, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, são espíritos. Eles não têm outra natureza. Mas quando você para analisar os textos do Novo Testamento sobre demônios, eles entram em qualquer coisa viva. Seres humanos de preferência. Mas eles entram em porcos, eles entram em cavalos, eles entram em cachorros, eles entram em gatos, eles entram em qualquer ser que tenha corpo. Por quê? Parece que os demônios sentem uma necessidade extrema de estar num corpo. Eles só não estão em todos os corpos porque Deus não deixa. Senão eles estariam. Então, demônios, eles são ligados com espíritos malignos, não tem nenhuma relação com anjo caído. Então, o que nós podemos deduzir de tudo isso? Que existem os anjos caídos, existem os demônios que são espíritos malignos, e que de alguma razão eles também receberam punição por algum tipo de pecado. Eles, os anjos maus e os demônios, estão trabalhando para Lúcifer, na destruição da humanidade. Então, o que nós podemos dizer disso? Que nós sabemos muito pouco do que acontece no mundo espiritual. Por isso é importante o estudo. Eu brinquei com o pastor Giovanni, até quero agradecer por esse tema, porque isso é importante o cristão saber. Se eu não sei qual é a origem dos demônios, mas sabendo que eles não têm nenhuma relação com anjos maus, eu já sei com quem eu lido. E a gente começa a descobrir que se na mitologia grega os demônios eram vistos como seres geniais, inteligentes, que visavam ajudar a humanidade, na verdade eles sempre visaram destruir a humanidade. Por isso que Paulo vai dizer, é demônio. Paulo sabia o que estava falando, ele vivia aquela cultura. Lembra que ele disse em 1 Coríntios que por detrás de todo ídolo tem o quê? Um demônio. Ele sabe o que está falando. E Paulo não fala abertamente, até mesmo porque a igreja de Corinto não ia entender nada. Pena, né? Ele podia falar, né? A gente ia entender, né? Mas se Paulo escrevesse para o judeu, ele ia dizer quem eram os anjos maus e quem eram os demônios. Mas como a cultura grega não conhecia os anjos maus, só demônios, então ele fala demônio. Por uma questão de identidade. Ok, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sobre o que você ouviu de anjos, anjos maus e demônios? Pode. Se eu não souber responder, eu vou dizer, eu não sei. A gente não tem resposta para tudo. Mas a gente pode responder alguma coisa, que tem alguma... Por favor. Lari, o nosso querido ali tem uma pergunta. Você me ajuda a responder. Do jeito que a gente ensaiou lá fora, hein? Do jeito que a gente ensaiou lá fora a pergunta, tá? Bom dia. Bom dia. A minha pergunta e também uma dúvida, quando o senhor diz que então nós sabemos com quem estamos lidando. Eu sou intercessor da minha igreja e a gente tem falado muito sobre isso, sobre saber com quem nós estamos batalhando, com quem nós estamos guerreando. Isso ficou muito claro para mim
E a dúvida é assim, por exemplo, se uma pessoa se manifesta como houve esses dias, a gente sabe do discernimento espiritual, né? Aham. Mas às vezes não fica claro para a gente se a pessoa está manifestando um demônio. Ou um problema psíquico. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Eu já trabalhei várias vezes, viu, gente? Eu sou luterano, mas eu também já expulsei demônio, viu? O seu nome é? É Sidney. Sidney, irmão. A primeira coisa que você deve fazer para identificar o que é demônio ou um problema psíquico é você ler um texto da Escritura. Eu cheguei lá, eu tinha ido embora. Veja bem, eu era pastor local e eu tinha ido embora para casa, um culto abençoadíssimo. Eu estava em casa meia hora, eu não morava na casa pastoral, eu morava em outra casa. Meia hora depois, bateram lá na porta, lá, pastor, um demônio pegou uma mulher lá. Eu falei, vocês se viram vocês lá, uai. O mesmo poder que tem em mim tem em vocês, eu acabei de jantar aqui, uai. Não, porque se você não for... Eu falei, mas é demônio ou a pessoa está com um problema psicológico? Não, é demônio. Bom, então tá bom, então eu vou lá, vamos ver como é que é. Aí eu cheguei lá, a mulher estava lá, papá. Aí tinha um grupo de irmãs, os irmãos, o pessoal já tinha ido embora, na verdade, é que tinha ficado algumas pessoas. Sabe? Aí então, eu olhei, eu não vou chegando expulsando, eu não sei o que é, uai. Aí eu abri 1 João 3,8, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aí o bicho pulou, aí falou, esse é demônio mesmo. Agora se a pessoa está ali, não está, tem que ir para um psicólogo. Mas, Sidney, o melhor contraste que a gente faz sobre demônio ou problema psicológico é a palavra de Deus, né? A pessoa, ela endemoniada, ela não resiste à palavra de Deus. A própria palavra diz que o espírito que não confessa Jesus não é de Deus, né? Não é de Deus. E o demônio é um espírito maligno, né? E ele não resiste a palavra de Deus. Você leu qualquer, viu? Depois eu pensei, eu fui até cruel com o demônio, né? Eu li logo um tempo, podia ler qualquer texto da Bíblia, o Senhor é meu pastor. Que a palavra de Deus é inspirada. Eu já fui lá eu já fui, aí, né? E aí, quando eu lia, o demônio falava, para de ler, eu não aguento isso, para de ler, eu não quero ouvir isso e tal, né? Então, aí nós fomos na casa dela. Aí o demônio saiu ali, e daí o Espírito Santo falou para mim, ele vai lá para a casa dela. Eu falei, vamos lá na casa dessa mulher. Aí fomos lá na casa daquela mulher, senti uma presença maligna. Aí eu falei, gente, a gente não vai entrar aí, nós vamos rodear essa casa orando. Aí nós fizemos como Josué lá no Jericó, rodeamos 7 vezes a casa, orando e repreendendo, aí nós entramos. Aí eu falei para ela, para o marido, o que vocês têm nessa casa que não pertence a Cristo? Tem isso aí, viu? O que vocês têm aqui que não pertence a Deus? Não sei. Aí o marido bebia, aí tinha bebida, aí tinha imagem de santo. Eu falei, isso tudo aqui atrai, bota fogo nisso aí tudo. Aí, eu sei que eu cheguei em casa 4 horas da manhã, mas valeu a pena, a batalha espiritual. Eu não gosto disso, viu, gente? Pensa um trem cansativo, esgota você de tal maneira, eu não gosto. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Se precisar, a gente está aí, né? Mas eu espero que não precise. Certo? Respondido, Sidney? Obrigado, muito obrigado. Ok, mais alguma pergunta? Sim, Varão. Aqui, o secretário. Deixa ele chegar com o microfone aí. Pastor, em uma certa altura lá da sua exposição, o senhor falou a respeito de... eu coloquei aqui, até anotei aqui, o senhor falava que
tem lá uma ordem mais elevada, né, de anjos, né? Mais elevada, né, perto de Deus, né? E outra menos elevada, que está próximo à terra. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? Então, essa aí, o Varão, essa aí é a interpretação que o Dionísio deu, né? A gente, na verdade, a gente vai acreditando em certas afirmações ou ensinos católicos, porque muitas coisas que nós cremos vêm dos católicos e a gente tem que agradecer a Deus, porque os caras antes, quando não se corromperam, era muito bom mesmo, né? E tinha alguns deslizes teológicos, mas, então o Dionísio ele vai dizer que existe essa hierarquia, os anjos que são mais poderosos estão perto de Deus, os anjos que são mais ou meninho estão ali, e os mais fraquinhos, né, não tem espada, não tem asa, e ele só fica dando recadinhos, né, com o anjo que foi falar com Maria. Esse era um anjinho bem fraquinho, ele nem tinha espada, ele nem vai para a guerra, porque se ele for, o anjo não morre, né, mas ele vai perder. Então é nesse sentido que o Dionísio vai interpretar a hierarquia dos anjos. Agora, a gente sabe que os anjos são guerreiros de Deus, todos eles, e todos eles são aptos para a guerra. Existe aquela classificação de querubim. Eu vou falar disso hoje à noite, eu nem mencionei isso porque eu vou falar isso hoje à noite, né? Satanás era o querubim e tal, vou falar sobre isso. Mas essa hierarquia, a gente não entende como era a hierarquia. A gente pode ter noção, porque a Bíblia fala do arcanjo. Então quer dizer que ele é do grego arcos, que é poder. Então é um mensageiro com poder, seria traduzindo arcanjos. Do grego arcon, que é quem tem poder, né? Ou aquele que tem autoridade sobre o outro. Arcon no grego, por isso que é arcângelos, arcanjo, né? Arcângelos é o que tem um poder sobre os anjos. Essa é a definição que a gente tem, né? Agora, querubins, serafins, parece que tudo é uma categoria diferente, mas não tem hierarquia. É só uma categoria diferente. Mas o que dá a entender de uma categoria é o arcanjo. Mas é o máximo que a gente pode chegar também. Nós não podemos ir, né? Ok? Certo, meu irmão? Mais alguma pergunta? Vamos ouvir de Lúcifer então hoje à noite? Vocês sabiam que tinha um bispo cristão chamado Lúcifer? E os discípulos dele se chamavam luciferianos? E eles eram uma bênção. A gente vai tratar disso aí hoje à noite, tá bom? Amém, meus irmãos? Estão satisfeitos? Como o Sidney falou, fez referência ao que eu disse. A gente tem que saber com quem a gente está lidando. Quando a gente lida com questões espirituais, como nós estamos tratando, a Bíblia só menciona, mas tem uma história por detrás. E essa história por detrás é a função minha, do pastor Giovanni, trazer para vocês. Ele é um demônio, ok, mas surgiu de onde esse negócio aí? De onde ele vem? Né? Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Nós estamos contentes porque o Senhor Deus ministra no nosso coração. E nós louvamos o Senhor pela vida dos anjos que estão ao nosso redor, guerreiros do Senhor, para nos proteger de toda hoste maligna, para nos proteger contra acidentes, para nos livrar da seta mortal. O Senhor tem feito tudo para nos proteger, tem dado a sua palavra, tem dado o Espírito Santo, tem dado os sacramentos e também tem dado os anjos. Quanta coisa o Senhor nos dá para que a gente seja protegido de toda obra maligna. E nós te louvamos porque o Senhor Deus nos guarda para que a gente possa alcançar o lar celestial. Fica conosco durante este domingo e que à noite a gente volte aqui para ouvir mais sobre esta espiritualidade angelical. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus.
Amados, só para encerrar, eu esqueci de dar um aviso aos jovens e adolescentes de 13 anos ou mais. Nós vamos ter uma programação especial para eles no carnaval, tá? Nós vamos fazer um evento junto com o pessoal da Pleno, da Evangelho Pleno, jovens e adolescentes. Então, não se envolvam em outras programações. A sua igreja vai ter uma programação especial no carnaval. Mais para frente a gente vai estar dando mais informações, os valores e tudo. E graças a Deus por isso, tá bom? Levante as suas mãos comigo, vamos encerrar abençoando a vida dos irmãos. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz, que o Senhor perdoe os seus, meus pecados, de todos nós, com o sangue precioso de Jesus, nos lavando, nos purificando de todo mal. E que a graça, a paz do Senhor, a bênção e a prosperidade do Altíssimo esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, venha à noite, uma palavra diferente, como foi falado, vem estar conosco, em nome de Jesus. Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós.